Bom dia, investidor. Bem-vindo a mais um programa gráfico hoje, dia 1º de março, quinta-feira. Vamos dar uma olhada no gráfico do Ibovespa aqui, começando por ele. Ontem tivemos o mercado em realização, na verdade oscilou bastante, foi muito volátil, mas no final acabou realizando um pouco, né? Chegou até no começo do dia a subir em torno de 1%, acho que 0,9% foi a máxima. E depois acabou voltando à tarde e oscilou bastante. Mas ainda não rompeu aquela estrutura de indefinição que ele vem trabalhando, né? Então ele continua com aquele patamar de 66.380, agora até os 66.600, como um ponto aí de indefinição, tá? Como a gente está olhando um gráfico diário, na verdade o que vale aí é o fechamento, né? Mesmo ele operando acima, isso não quer dizer que ele tenha rompido. A confirmação só acontece com um rompimento. Algumas pessoas até usam o dia seguinte para uma confirmação ainda mais forte, né? Mas, enfim, o que está acontecendo, o que continua, na verdade, acontecendo é essa acumulação. Para hoje, a expectativa é dos mercados retomando esse movimento de alta, então, novamente, vamos ver aí o Ibovespa testar essa faixa aí de 66 mil até os 66.600, então ele tem um bom espaço aí para avançar. A gente pode ter um mercado um pouquinho mais positivo hoje. As notícias ontem que acabaram trazendo o mercado para uma realização. O último dia do mês também, pode ser que algumas pessoas acabaram se desfazendo de algumas ações, mas a maioria das ações, óbvio que a gente olha o Ibovespa, mas a maioria das ações ainda apontam um movimento de alta, e isso nos leva a crer que o Ibovespa tem tudo para ultrapassar esse patamar, né? Mas enquanto não romper, a gente não pode aí, na verdade, prever isso, né? Não pode falar em que vai romper, ou de certa forma a gente vai acompanhando até um rompimento ser definido, e aí ele teria uma outra estrutura de resistência até os 67.400 e depois os 70.000, tá? Então é isso que a gente continua acompanhando o Ibovespa, bem preso aí nos últimos dias, né? Ele tem trabalhado numa faixa dos 66,5 até os 65, mas é o que, por enquanto, no curtíssimo prazo vem acontecendo. Então, como eu falei, o 65, até vale ressaltar, aí é o suporte intermediário, continua valendo esse patamar aí como um ponto de apoio. Tendência ainda de alta, não temos fundos descendentes, as máximas, né, de ontem, e uma máxima que a gente pode perceber aqui no meio do caminho, nos 66.600, estão superiores ao ponto anterior, então tudo leva a que seja um topo ascendente ainda no Ibovespa que vai ser formado, né? Bom, no Dow Jones, ele não conseguiu ultrapassar os 13 mil, não conseguiu fechar acima, também mostrou realização no final do dia, mas para hoje a expectativa é novamente testar esse patamar, tentar sair dessa faixa também dos 13 mil. O próximo objetivo seria lá nos 13.150, 12.880 ainda como suporte. No S&P 500, 1.370 continua sendo a faixa aí onde ele está batendo e não está superando. Ontem tivemos também o mercado em realização, né, no final do dia. Então 1.370 é um ponto importante aí do S&P. Um rompimento, um bom rompimento, um afastamento até hoje aí seria bem interessante para projeções de 1.400 e 1.425, que é um ponto importante. Como suporte, 1.355 continua valendo, e depois 1.340, tá? Também, como a gente pode perceber, embora o mercado com candles pequenos, né, nos últimos dias, amplitude baixa, ele vem mantendo a estrutura de alta, né? Correções, mas ainda correções bem pequenas e movimentos ainda de alta. Bom, no nosso relatório 3 dias gráfico, seguimos ainda com as 3 operações na compra aí, Get, Light e Banco do Brasil. Light acabou voltando um pouco ontem, chegou a bater, deixa eu pegar aqui, chegou a bater nos 27,80, se não me engano, foi até lá e depois voltou tudo. Fechou nos 27,20, mas continua sendo uma operação interessante. Ele já confirmou bem o nosso
não sei se dá para enxergar aqui, mostrar assim, mas o nosso pivô de alta aí, então ele conseguiu confirmar bem esse patamar, mesmo voltando ainda, acho que é um papel interessante para uma compra, tá? E como eu falei, alguns papéis com possibilidade de compra, mas ainda precisando de rompimento, tá? Principalmente blue chip aí. O Bradesco ontem também, junto com o Banco do Brasil, acabou acionando um pivô de alta, então vale ficar atento aí. Mas Vale, Petro, CSN, Gerdau ainda precisando de rompimento de topos imediatos. Bom, para quem quiser tirar alguma dúvida, rchinchilla@gradualinvestimentos.com.br. É isso, um bom dia de negócio, bom mercado e até amanhã.